e todo este mal acontecesse com a vida do seu povo, ele jamais vai abandonar o seu povo naquela terra. Sabe, irmãos, a gente passa muitas dificuldades e a tendência da maioria das pessoas é achar que Deus nos abandonou. É achar que Deus está apenas tendo o prazer de nos castigar. Isso não é verdade. Ajuste na nossa fé. Em algum momento a gente saiu do caminho, da rota, do alvo que Ele traçou para a nossa vida, e porque Ele nos ama tanto, Ele permite algumas situações difíceis, mas suportáveis. E ainda assim Ele está mostrando o seu amor e o seu cuidado para cada um de nós. Pois bem, irmãos, Deus permitiu que o seu povo saísse de Israel e fosse levado para uma nação muito distante. Lá para... Bem, eu ia dizendo que lá no capítulo 1 ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. Então, Ezequiel era um sacerdote. Ele era de família sacerdotal. Ele foi treinado a vida inteira para trabalhar no santuário, no templo. Só que, irmãos, Deus precisa falar com o povo. Então Deus vai mudar os planos de Ezequiel. Eu pedi que você falar no início. Ainda há esperança, não foi? Você acredita mesmo que ainda há esperança? Para essa esperança se tornar em realidade, muitas vezes Deus vai ter que mudar seus planos. Deus começou a falar contigo, sim ou não? Guarda aí. Porque Deus, muitas vezes, para mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua, Ele vai ter que mudar os nossos planos. Talvez você foi treinado a vida inteira para ser uma coisa. Aí Deus vai falar assim, olha só, o que eu tenho para fazer, você nem imagina, mas eu vou mexer nos seus planos. Imagina. Ele vai aceitar, bom, vamos ver se ele tem coração de servo, porque o sacerdote ele é servo. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E Deus, lá no capítulo 1, ele se manifesta a este homem. Ele dá sinais conhecidos, irmãos. Se você vai lendo lá, Deus ele usa vento, Deus ele usa nuvem, Deus ele usa fogo e Deus ele usa anjos. Sempre alguns desses sinais no Antigo Testamento Deus usava. Ele usava para falar com o seu povo. E ainda hoje Deus ele usa sinais. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Então ele se prostra nas margens do rio Quebai. No capítulo 2, Deus fala assim, põe-te de pé, porque agora eu vou falar contigo. A gente fica de joelhos e prostrado orando até o momento que Deus fala isso, irmãos. Porque quando ele falar, a gente tem que ir para o mar e falar, bom, estou aqui, Senhor, pode falar. Pode falar comigo, pode falar, porque... E ali foi a confirmação do chamado dele. Ele compreendeu, Deus mudou meus planos. Eu vou ver onde isso vai dar. Você já fez esse teste com Deus? Ou você tem medo, tua vida está muito certinha, você não quer que muda nada? É por isso que muitas vezes tem muitos milagres que a gente não participa, porque a gente não deixa Deus mudar. Sabe, a gente faz a oração do Pai Nosso, aquela oração modelo, seja feita a tua vontade, mas quando Deus começa a fazer a vontade dele, muitas vezes a gente retrocede. Porque talvez a vontade dele não está batendo com a nossa. Pois bem, irmãos, Deus falou com ele e vai falar que mesmo no cativeiro, ele vai cuidar do seu povo. Porque o fato dele permitir passarmos por provações, ainda que isso seja uma forma de disciplina de Deus, para não nos perder, ele não nos abandona. Você pode passar apertado, irmãos. E quando a gente passa apertado, parece que ali, não estou falando fazendo apologia ao sofrimento, que a gente tem que sofrer para conhecer Deus, não é isso não, irmão. Mas quando a gente passa apertado, a gente conhece. Sabe de onde vem essa palavra valente? Valente significa vencedor do vale. Eu não quero ir no vale, mas quero ser vencedor. Então eu tenho que ir para o vale. Eu tenho que passar no vale, pastor. Eu tenho que passar por lá. É um lugarzinho chato demais. Se você vai na geografia, no nosso próprio português, o vale é uma depressão, olha o nome, é uma depressão entre os montes. Está no monte a gente quer, né? Que está no monte, está no alto, soberano. A gente no monte, irmão, a gente olha para baixo, todo mundo parece formiga, árvore parece capim, né? Você olha assim lá do alto, assim, ó, tudo pequenininho, parece ser soberano. Quando você está no vale, você olha para cima, a formiga parece um monstro. Você olha, qualquer coisa fica maior do que você. E é verdade, irmãos, quem já passou lá pelo vale sabe o que eu estou falando. E sabe o que é muito mais difícil? Às vezes a gente está saindo do vale e dá de cara com o deserto. Já é outra mensagem. Escuta só, irmãos. É outra mensagem. Ele levou um profeta no vale. E o vale era um lugar de batalhas. Porque quem saía vivo do vale era chamado de valente. Você olha a Bíblia, as batalhas dos reis, principalmente do rei Davi, todas elas foram travadas em vales. Porque quem saía dali vitorioso levava lá o título de valente. Ele era um esfarelar todo. Ele já está ali há muito tempo. Quando se enterra a pessoa em cova de terra, entre 9 meses a 4 anos vai dissolver.
Quanto mais conservado, mais longo fica. Esses estavam à flor da pele. Por quê? Porque provavelmente dentro dessa visão eram ossos de guerreiro que morreram lutando por uma causa nobre. Eles estavam lutando por uma causa que acreditavam e ainda assim morreram. E os seus ossos ficaram ali e já estavam muito. Quando a gente olha para a igreja, a gente vê muita gente se esforçando para caminhar, para andar, mas muitas vezes já morreu lutando por uma causa nobre, morreu lutando pela salvação da família, morreu espiritualmente, que eu estou falando, porque está vivo, está aqui, está me olhando, está olhando para mim, não está entendendo porque eu estou trazendo essa palavra, mas sabe, Deus está falando no seu coração que tem algumas coisas que morreram, mesmo você lutando, você lutou tanto, você não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Passamos por perdas, passamos por necessidades, por sofrimentos, que muitas vezes nós falamos com Deus que talvez não haveria necessidade de nós enfrentarmos tal dificuldade. E aí em alguma parte da nossa vida, nem que seja uma esperança, mas morre, nem que seja um sonho, mas morre, nem que seja uma expectativa, mas morre, mas a gente continua aqui. A gente continua aqui. Esse lugar de morte vai receber o sopro de vida da parte de Deus. Aquela mensagem, quando Deus leva um profeta naquele vale de ossos sequíssimos, sabe, irmãos? A mensagem daquele vale é uma mensagem de morte. Aquele quadro que estava desenhado ali era um quadro de morte, mas Deus está mostrando ao profeta porque quer encher o coração do profeta com esperança, para que ele voltasse lá para o povo que está às margens do rio Quebar e voltasse com essa esperança para falar que se Deus pode fazer levantar um exército que morreu ali e que os ossos já estão sequinhos, mas o seu povo que ele ama. Ele ama, irmãos. Talvez a gente não tenha ideia do quanto Deus nos ama. Ele ama tanto e já provou o seu amor, irmãos. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não conheço mais ninguém que entregou o Filho dele para morrer no meu lugar para me salvar. E sabe, lá em Romanos vai dizer que alguém pode ousar a morrer por um justo. A gente era pecador, irmãos. A gente só fazia a coisa errada. Viemos para Cristo e fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda tem umas mazelinhas, não tem? A gente ainda pensa umas coisinhas que não tinha que pensar. A gente aqui, a gente ainda guarda os sentimentos. Às vezes até contra o nosso irmão que está do lado. Irmãos, a gente guarda essas coisas e Deus está lá do alto vendo. É só amor mesmo para amar vocês, tanto assim. Para amar vocês dessa maneira. Ele já provou, irmãos, que nos ama. E se Ele provou que nos ama, então ainda há esperança. E a igreja precisa ativar a sua fé. Uma fé simples, mas genuína. Se a Bíblia fala que Deus faz, então Ele faz. Não temos que entrar nas indagações. Mas como? Não vejo solução, não vejo jeito para Deus. A gente falando assim, a gente está dizendo para Deus, eu estou achando que nem Deus resolve essa situação. Não, irmãos. Deus falou, o que tu acha, profeta? E ele vai responder. No original aqui, na verdade, está respondi, Adonai Elohim. Tu sabes, ele estava falando do senhorio de Deus e da soberania de Deus. Um Deus que é Senhor e soberano, Ele faz o que quer, quando quer, da maneira que Ele quer, usando o que Ele quiser e quando Ele quiser. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele tem todo o poder. Ele pode mudar hoje ou não pode, irmãos. O problema é que está lá em casa, o problema é que está lá na igreja, o problema é que está lá no trabalho. Ele pode fazer lá igual o Thanos, fazer assim, irmãos. E por que a gente não mantém essa fé? Porque a gente sofre muito, não, a gente sofre, irmão. Nosso papel aqui é sofrer. Nosso papel é passar pela dor para quando a gente chegar lá em Apocalipse, que foi lido pela irmã, toda lágrima vai ser enxugada no rosto. Não, lá não vai ser lugar de chorar, irmão. Lugar de chorar é aqui mesmo. Aleluia. Perfeito, irmãos. Profetiza esses ossos secos. Porque o teu papel é profetizar e o meu é de fazer milagres. E o que vai acontecer? O versículo 7 é bem sucinto. Ele ouviu uma ordem e ele obedeceu. Ele não ouviu a ordem e questionou. Ele ouviu e obedeceu. É simples assim, irmãos. Ele começou a obedecer e na obediência dele, duas coisas aconteceram. Os versículos aqui que se seguem falam que começou aqui, e profetiza que farei, cadê? Porém tendões em nada. E enquanto eu profetizava, primeira coisa que aconteceu, houve um ruído e um barulho. Ou seja, começou a ter barulho. Começou a fazer um barulho diferente, um barulho que não estava acontecendo até então. E em seguida ao barulho,
diz o texto aqui, e um barulho de ossos que batiam osso contra osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Ou seja, teve barulho e agora teve movimento. Teve barulho e teve movimento. É justamente o povo de Deus, né? Que é um povo barulhento e um povo de movimento. Sabe, irmãos? Estão tentando calar o barulho da igreja. Estão tentando calar o movimento da igreja. E a gente tem que manter as nossas raízes. Eu não estou falando para ligar o microfone e ficar gritando igual um louco. Não é isso não. Eu estou falando que a gente tem que sair pelas ruas para fazer o nosso barulho e fazer o nosso movimento. A gente tem que falar que só Jesus Cristo é o Senhor, enquanto a gente puder. Enquanto a gente puder. Quando Ele obedece, começou barulho, começou movimento, começou a juntar osso com osso. E quando Ele olhou, no versículo 8, estavam todos os ossos, todos eles formados, todos os corpos formados. Já não eram ossos misturados e nem ossos secos. Agora eram vários corpos assim, já deitadinhos, igual bonequinhos. Ele olhou e falou, tem estrutura, tem aparência, mas não tem vida. A gente não pode ficar até essa parte do milagre, senão a gente vai ficar com uma vida que quem olha de fora, a gente tem até uma estrutura que é alguma coisa. A gente tem até uma aparência que é, mas a gente sabe que não tem vida. O homem diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ei, meu Deus, é a maior delas. Esses ossos que se juntaram, se isso já era um grande milagre, agora você vai ver o que vai acontecer. Profetiza ao Espírito e diga, venha dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra. Quais são os quatro cantos da terra, irmãos? Norte, sul, leste e oeste. E para os judeus essa coisa é muito importante, porque o vento leste, que é um vento oriental, era o vento que trazia da parte de Deus o juízo. O vento oeste era o vento ocidental que trazia o livramento. O vento do norte, que é o Acron, é o vento que trazia purificação. E o vento do sul, que é o Astro, é aquele que trazia calmaria. Olha como Deus vai começar a trazer vida aos ossos que estavam secos, que já virou de novo um exército, mas ainda não tem vida. Ele vai dizer, tem esperança. Você não vai ficar só na aparência de que não, você vai ser. Você vai ser. Você vai ser. Ele vai soprar o vento do juízo dele. Ele é o justo juiz. Ele vai olhar a tua causa e ele vai julgar a tua causa. Ele canta na baixa, ele está olhando e ele vai soprar um vento leste. E ele vai começar a julgar a sua causa. Descansa. Cadê? Ninguém me acompanhou na canção, né? Ah, Jesus. Ele vai soprar o vento oeste, irmãos. Quando ele começar a estabelecer o juízo, ele vai trazer com isso livramento. Você vai começar a sentir o alívio. Aí você vai falar, você vai lembrar de hoje. Quando começar a sentir o alívio, vai falar, é o vento oeste. Quer saber o nome hebraico? Ian. É o Ian, é o vento Ian. O do leste é o Cadim. Cadim. Você quer um Cadim desse vento? Ah, eu quero esse vento de Deus, irmãos. Porque esse vento de Deus é tudo para nós. Aliás, o cristão é movido por vento. Você sabe disso, né? É por isso que lá no Pentecoste vem o vento do Espírito. Aleluia sobre nós. Irmãos, aí o vento norte, depois de ele estabelecer juízo e trazer livramento, ele vai começar a purificar tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te sangrou, tudo aquilo que te contaminou a sua mente, seu coração. Ele vai começar a purificar. Ele vai soprar o vento lá do norte, que é o Acron, e por último ele vai trazer a calmaria. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você olhou um ministério, você tinha um ministério, o ministério morreu. Você tinha um trabalho, o trabalho morreu. Você tinha um sonho, o sonho morreu. Você tinha uma expectativa, a expectativa morreu. Você tinha uma alegria, a alegria morreu. E por aí vai. E Deus nessa noite ele está falando que ainda há esperança. Vai parecer loucura para muita gente você chegar lá na sua casa e profetizar salvação, profetizar libertação, profetizar a cura, profetizar o milagre, profetizar a porta aberta, profetizar aquilo que já morreu. Você sabe que morreu há um tempo, mas é na sua obediência que você vai ver o milagre de Deus. E a obediência gera vida. É em nossa fé, em nossa obediência que está a resposta do milagre. Temer por quê? Nós cantamos aqui no início. Ele está dizendo que Ele é o nosso Jeová Jirê, Ele é o nosso Jeová Rafá, Ele é o nosso Jeová Nissi. Como Jirê Ele é o provedor, como Rafá Ele é o que cura.
como inicia a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte. Ele está dizendo que nós somos possessão dEle e que ninguém toca em nós, se Ele não permitir. Como Jeová Shalom, Ele é a nossa paz, irmãos. Tem crente que está dormindo à base de remédio faz um tempão, irmãos. Deus é a tua paz. Jesus é o príncipe da paz. E Ele disse, eu vos dou a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Porque a paz dele é especial, irmãos. A paz dele foi conquistada com sangue vertido na cruz do Calvário. É em nossa fé,